Graça e paz, meus irmãos. Bênção estarmos aqui mais um domingo. Estamos há 170 horas em consagração para a glória de Deus Pai. E a nossa busca tem sido pela face do nosso Senhor, em compreender mais sobre Deus, em atravessar as fronteiras somente de uma vida religiosa e ter uma experiência com o Deus verdadeiro, que é uma pessoa, né? E que reina para todo sempre. Quero agradecer as pessoas que estão participando desse projeto. Muito obrigado pelo seu empenho, pela sua dedicação, e com certeza, como Deus não fica devendo nada para ninguém, Ele vai recompensar você pelas suas obras. Eu fiquei pensando o que ministrar hoje à noite, e me veio ao coração o texto de Jó, capítulo 42. Abra a tua Bíblia, por favor. Livro de Jó, capítulo 42. Peço oração pela vida do Jean e da Bárbara. Era um casal que frequentava aqui a nossa igreja. E ontem o filho deles acidentou de moto, veio a óbito, que é o Vinícius. Estava voltando de um rodeio, não sei de onde, e veio a óbito. É um garoto que eu orei muito por ele, frequentava aqui muitas vezes. Depois deu uma sumida e aí hoje apareceu essa notícia. Então esteja orando pela vida do Jean e da Bárbara, para que o Senhor conforte e console o coração deles. Jó, capítulo 42, verso 1 em diante. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Epa. Diz assim o texto na minha tradução. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito: eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro, um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, e da outra Késia, e da terceira Querem-Apuque. Em toda aquela terra não se achavam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E o seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Depois disso, viveu Jó 140 anos, e viu o filho dos seus filhos, de seus filhos, até 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Amém. E a nossa oração é que Deus fale por nós, porque de nós mesmos não temos nada. Jó, esse personagem que viveu aproximadamente no período de Abraão, talvez um pouco antes, passou por um momento de maior dificuldade de toda a história. Eu nunca ouvi falar de uma pessoa que teve um nível de sofrimento tamanho como foi Jó. O espiritismo fala de Jó, o catolicismo fala de Jó, os evangélicos, nós falamos de Jó, o budismo usa o acontecimento de Jó, o islamismo fala de Jó, e até os ateus
falam de Jó. O que esse homem passou em sua vida, um nível de sofrimento atroz, tamanho, que não tem como suportar essa dor na forma humana. É preciso vir um poder do céu, ou um entendimento celestial, para passar o que esse homem passou. Jó é a revelação máxima. Claro, só Cristo ganha dele. O sofrimento de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo é maior do que o de Jó. Mas tirando o nosso Senhor, não há sofrimento humano como o de Jó. Eu acredito que nessa catástrofe que está acontecendo, o que houve no Rio Grande do Sul e em algumas cidades, talvez pessoas perderam a vida, esposas, filhos, avós, pessoas que sumiram na enxurrada, que nunca mais serão encontradas, pessoas que quebraram financeiramente, que nunca mais vão se levantar, pessoas que passaram por tamanho susto, que talvez não recuperem mais a sua centralidade psicológica, por tamanha dor e trauma que passaram naquele lugar. Então Jó, ele é a revelação máxima de um nível de dor que uma pessoa pode passar. Mas quem era esse homem? Diz a Bíblia, capítulo 1 de Jó, que ele vivia numa terra chamada de Uz. Jó era um extremo religioso, um homem que tinha juntas de bois, que tinha juntas de ovelhas, que tinha juntas de camelos, um homem que tinha jumentas, vários funcionários sob a sua disposição, um homem que tinha 10 filhos, e esses filhos almoçavam de casa em casa, fazendo revezamento de almoço e janta em seus lares. Jó tinha um capricho religioso tamanho, que diz a Bíblia, que esse homem, quando os seus filhos se reuniam, depois da comunhão e da reunião dos seus filhos, Jó chamava os seus filhos e os santificava, oferecendo a Deus sacrifícios pelos pecados que possivelmente poderiam seus filhos cometerem. Jó não sabia se os seus filhos tinham pecado ou não, mas por cisma, por preocupação psicológica, Jó mesmo assim deixava pago, através de sacrifícios, os pecados dos seus filhos. Olha o capricho que Jó tinha com os seus filhos. Um homem que prezava a sua família, um gestor fantástico administrativo em seu período. A Bíblia vai dizer que Jó era um dos maiores homens do Oriente, um dos mais poderosos e ricos homens da época. Jó se assentava na entrada da cidade de Uz, onde eram julgados as questões, as partilhas, aonde eram fechados negócios. Jovens procuravam Jó para pedir conselhos sobre administração, conhecimento, sabedoria da vida. Jó era um exemplo de um homem de bem na sociedade. O próprio Deus vai falar sobre Jó, que Jó era íntegro, era um homem reto, um homem que se desviava do mal. Uma coisa é eu elogiar você e você me elogiar, outra coisa é Deus elogiar uma pessoa. Deus não erra no seu formato de fala sobre uma vida de uma pessoa, e o próprio Deus elogia Jó. Jó é íntegro, Jó é reto, Jó se desvia do mal, Jó me teme, Jó me respeita. Deus tinha um carinho especial por Jó. Mas o texto vai dizer que quando os filhos de Deus vieram à presença do Senhor, algumas linhas de pensamentos escatológicos, históricas, alguns teólogos dizem que esses filhos de Deus são anjos que se apresentavam no trono de Deus, e eles prestavam contas das suas atividades que os anjos faziam no céu e na terra. E nesta prestação de conta, Satanás, o anjo caído, se infiltra no meio dos anjos, como Judas infiltrado no meio dos discípulos. E então o Senhor olha para Satanás e diz: Satanás, de onde vens? Vem me prestar conta de quê? Então ele vai responder para Deus: eu venho de passear pela terra e rodeá-la. Então o próprio Deus vai então dizer para Satanás: então se você rodeia a terra, com certeza há um filho meu que chamou a tua atenção. Observaste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal.
Então Satanás vai dizer para Deus: sim, eu tenho observado ele e vejo o seu capricho religioso, porém ele só é fiel porque o Senhor o prosperou, porque ele é rico, porque as ovelhas, os bois, porque os camelos, porque as jumentas, os seus funcionários, a sua empresa, os seus negócios vão tudo bem. Por isso que Jó te adora. Satanás está dizendo para Deus: ele só adora o teu nome porque o Senhor o abençoou. Se arrancar a prosperidade dele, Jó desvia, Jó blasfema, Jó perde a fé, Jó murmura na tua face, Jó abandona os seus caminhos. Deus então, conhecendo o coração de um servo fiel, vai dizer para Satanás: então toque em tudo que ele tem, só não toque nele, e verás que Jó não blasfema da minha face. Diz a Bíblia que Satanás sai da presença de Deus e começa os seus planos diabólicos aqui na terra. E um belo dia, Jó acorda com os seus bilhões da conta, com sua estrutura bancária fantástica, com os seus funcionários trabalhando muito bem. Daqui a pouco esse homem, numa cadeira de balanço ou no seu escritório, recebe as 4 piores notícias da sua vida. O primeiro chega e disse: Jó, os sabeus vieram em bando e tomaram as jumentas e tomaram os bois, mataram seus funcionários, e só eu escapei para te trazer a notícia. A Bíblia diz que nenhum terminava de falar, já viu o outro: Jó, fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas, queimou os funcionários, e só eu escapei para trazer-te a nova. Nem bem um termina de dar a segunda notícia, chega o terceiro: Jó, os caldeus dividiram-se em 3 bandos e cercaram os camelos, e tomaram os camelos, mataram seus funcionários a fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. O outro está terminando a terceira notícia, chega o quarto com uma das piores notícias que um pai pode receber: Jó, os seus filhos estavam jantando ou almoçando na casa do seu filho mais velho, e um vento soprou com força, bateu nos 4 cantos da casa, a casa desabou e matou os seus 10 filhos esmagados, os seus 7 meninos e suas 3 filhas. Esse homem agora, com essas 4 notícias, como é que vai ser o comportamento desse homem? Nós vemos pessoas que passam por dificuldade e as pessoas começam a pedir oração. Como é receber uma notícia que não dá tempo de pedir oração? Jó não teve tempo de colocar no grupo de oração: orem por mim, porque estou passando por um momento difícil. Jó não teve tempo de falar: os meus filhos estão internados, orem para que Deus use os médicos para curá-los. Não deu tempo. Jó não conseguiu pedir ajuda, já não conseguiu reagir, não deu tempo de se levantar e defender, não deu tempo de Jó cortar os gastos, eliminar os gastos, recuar financeiramente para parar de fechar negativamente. Não deu tempo. Não deu tempo de Jó pedir ajuda para ninguém. Uma coisa é o seu filho estar internado, sua mãe, seu pai está internado, e você falar: pastor, ore por mim porque minha mãe, minha avó, minha sogra, meu filho está internado e precisamos orar por eles, ainda que morra, mas dá tempo de você pedir alguma ajuda. Jó não teve essa possibilidade. Jó não teve esse tempo. Jó não teve esse privilégio de tentar pedir ajuda. Jó não teve tempo de preparar o seu coração para o óbito dos seus filhos. Jó não teve tempo de preparar o seu coração para quebrar financeiramente. Jó não viu a sua empresa declinar. Em um dia, ele viu toda a sua empresa sumir do mapa. Jó não teve tempo de perceber que as finanças estavam fechando negativo, e teve meses para tentar chamar um assessor e fazer um estudo da sua empresa para documentar onde estava o ladrão financeiro para que pudesse sanar. Não deu tempo. Jó quebrou em 15 minutos. Esse homem não teve tempo de pedir ajuda, não teve tempo de ir atrás de um agiota, de um amigo, de um colega, não teve tempo de entrar no banco e pedir empréstimo. Não deu tempo. Esse homem no seu escritório recebe em 15 minutos, 10 minutos, as 4 piores notícias da sua vida. Ele quebrou, e os seus filhos queridos estão agora na sepultura. O que fazer? Como é bom a gente subir financeiramente. Como é bom você parar de usar aquelas roupas que em 2 lavadas estica, e você comprar umas roupas melhor que duram um pouco mais. Como é bom você trocar um carro velho por um carro novo. Como é bom você mudar de uma casa pequena para uma casa maior. Como é bom você poder
fazer os procedimentos estéticos e melhorar a sua vida? Como é bom as mulheres aqui que tem o cabelo pichain passarem uma chapinha, gastarem 200, 300 reais ou mais e fazerem seus tratamentos e se sentir bela. Como é bom você ter dinheiro para pagar uma bariátrica ou uma academia e tentar deixar o seu corpo mais alinhado para as roupas vestir bem, você poder melhorar a sua vida. Como é bom você poder investir em você e crescer e expandir e ir além. Como é bom você estar aqui e saber que os seus filhos estão ramificando, estão indo além, estão voando, estão tudo bem em vários lugares. Como é bom. Isso é bom subir, mas a luta é como é descer, como é cair. Todo mundo aqui teve uma experiência de algum tombo em alguma área. Como é que é agora? O que Jó tem que fazer? Pegar na alça de 10 caixões e enterrar seus 10 filhos. Eu nunca vi isso na vida. O máximo que eu vi, não sei se tem alguém que é parente aqui, uma irmã nossa aqui do São Rafael, eu já contei essa história, vou repetir. E num acidente que houve aqui na frente da Egipel, perto do cemitério, ela perdeu 3 filhos, numa pancada só, num acidente. E ela chorava em cima dos 3 caixões, alguns anos atrás aqui, vocês que são daqui lembram dessa informação. Como é a situação do que o Jean e a Bárbara estão passando agora? Ter que enterrar o seu filho. Ou que o nosso irmão Arminho passou semana passada enterrando a sua filha de 9 anos de idade. Eu fui fazer o velório lá em Dayatuba. Como é declinar? Você tem que desfazer do carro novo e comprar um mais velho, comprar um que gasta menos, comprar um que não paga IPVA. Como é vender a mansão e comprar uma casa menor para sobrar um pouco de dinheiro e poder sustentar o lar? Como é agora você pegar na alça de 10 caixões e enterrar os seus filhos, debaixo da sepultura? Filhos que seriam a extensão de quem você é, filhos que seriam as suas flechas, que você lançaria para ir mais longe do que você. E agora isso foi podado, essa fatalidade foi acontecida, foi real. E agora o que fazer? Como é que esse homem agora vai se autoconsolar? E o melhor, ter que consolar a sua esposa. O que fazer? O que fazer em parar de usar roupa de marca e usar as roupinhas menores, comprar agora em brechó, ou ter que usar um tênis emprestado, ou alguém que tem pena de você, dar alguma coisa para você ter o que comer, ou ter o que se vestir, ou poder desfrutar de um momento de aconchego e consolo? Como é isso? Esse homem não tem tempo de reagir. Esse homem não tem tempo de pedir ajuda. Num belo dia que ele amanhece, diante de toda a sua riqueza, no seu palácio, na sua mansão. Agora, as 4 piores notícias da sua vida, que bombardeiam a vida desse homem e choca ele na hora. Era para ele ter um mal súbito, era para ele sofrer de um ataque psicótico, era para Jó ficar biruta e ser talvez internado em alguma casa aí de psicopatia, algum juquiri da vida, ou algum teiadão da vida. E agora? É para esse homem ter tomado muito diazepam naquele momento. Mas Jó, nessa primeira luta, ele nos surpreende. Qual foi o comportamento dele na catástrofe? Jó capítulo 1, versículo 20. Vai falar de 5 coisas que ele fez. Então Jó se levantou, rasgou as suas vestes, rapou o seu cabelo, se curvou com a cara no pó e adorou. E disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Conscientemente, no momento de desespero, esse homem consegue controlar as suas emoções. Ele consegue olhar para o céu e ele consegue se estabilizar para que possa continuar a vida dele.
Então, primeira coisa, esse homem se levantou. Segunda coisa, ele se indignou, porque ele rasgou as vestes. E sinal de indignação, não tem como se indignar, não se indignar de uma situação dessa. Depois que ele se indignou, ele rapou a cabeça, ou seja, se consagrou. Depois ele jogou a cara no pó, ou seja, ele posicionou. E a terceira, a quarta e a quinta coisa, ele adorou. Se Jó fosse o meu exemplo a ser copiado, meu irmão, toda catástrofe da vida, eu preciso me levantar, eu preciso me indignar, eu preciso me consagrar, eu preciso me posicionar e eu preciso adorar. São 5 coisas que Jó fez, que envergonhou o inferno, que travou a boca do diabo e fez o nome do Senhor ser glorificado. Louvado seja Deus. Fácil falar, difícil fazer. Agora esse homem tem que adaptar a sua vida. Ele tem que se ajustar. Jó agora vai para os cultos de Uber. Ou ele vai para os cultos agora de charrete. Melhor, charrete ainda é coisa de luxo na época. Jó agora vai a pé. Jó agora não oferta mais à igreja 10 mil reais, 5 mil, 15 mil. Jó agora está dando moeda. Jó agora está com nota de 2, nota de 1, com todo respeito quem oferta desse jeito. Jó agora não vem com seus ternos da Armani, Suncoast, Brooksfield, não. Jó agora vem com as roupinhas que eu não vou nem falar o nome. Jó agora não tem mais poder de sustentar o seu padrão, mas ele se mantém fiel ao Senhor, carregando luto dentro de si, administrando o sentimento da esposa. Ele vai continuar a vida do jeito que dá, do jeito que sabe, do jeito que entende. O tempo passa. Os filhos de Deus, os anjos, de novo, vão até a presença de Deus para prestarem conta do que acontece no céu e na terra. Satanás se infiltra no meio deles. E Deus pergunta para Satanás de novo: de onde vens? E ele responde: rodear a terra e passear por ela. E Deus de novo: observasse o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Embora você me incitaste contra ele, Jó ainda é fiel. E o diabo quando a pessoa duvida de você, ele sempre fica arrumando questionamento, né? Mas ele te adora porque ele tem saúde. Pele por pele, o que o homem dará pela sua saúde? Se ele ficar doente, ele não se curva mais diante de você. Deus olha para Jó, sonda o coração dele, e como Deus conhece o profundo, o próprio Deus diz consigo mesmo: ele aguenta. Toca na carne dele, só não toca na alma. Satanás sai da presença de Deus e lança um tumor sobre Jó. Alguns dizem que pode ser lepra, a atual hoje hanseníase. E Jó agora começa pequenas coceiras no corpo. Daqui a pouco a sua pele começa a ficar manchada, embranquecenta. A vontade de coçar começa a tomar conta desse homem. Daqui a pouco começa a sangrar no braço, e sangra aqui, sangra aqui, sangra aqui, sangra aqui, e ele começa a sangrar. A tal ponto que a sua esposa não tem mais como dormir com ele. Essa mulher agora já ainda está baqueada, carregando o luto de ter enterrado 10 filhos. E de não poder mais enfrentar um salão de beleza, de poder mais não andar com sua Range Rover, não pode mais andar com seus carros novos. Agora ela está desgostosa da vida. Ela olha para Jó e disse: Jó, amaldiçoa a Deus e morre. Alguns dizem, tem várias interpretações sobre isso. A ideia é que essa mulher não está suportando aquilo que ela está vivendo. Então a frase dela, interpretativa, alguns dizem que pode ser assim: Jó, eu quero recomeçar a vida, e com você vivo eu não posso. Eu preciso que você morra, Jó. E Jó ainda consegue segurar o seu controle emocional e diz para ela: bem,
falasse como qualquer doida? Recebemos o bem de Deus, não receberíamos o mal. Em outras palavras, Jó estava querendo dizer: eu fui fiel a você, eu me dediquei a você, eu sou um bom marido, eu tenho sustentado a casa, eu sempre te dei do bom e do melhor. Agora você não pode passar uma luta comigo, você não pode ser a minha companheira nesse momento que eu estou vivendo. Será que você não consegue suportar esse momento difícil que eu estou passando? O casamento agora é baqueado. O casamento agora se desfaz por um momento, porque Jó, com lepra, tem que manter uma distância da sua esposa. Talvez ele pegue uma trouxa de roupas com seus trapos e vai para a região do deserto. E no deserto ele começa a colocar fogo na madeira. Quando aquele fogo vira cinzas, ele senta com o seu traseiro sobre as cinzas, porque ele já tinha coçado muito as suas nádegas. A Bíblia diz que ele pega um caco de telha, talvez alguma coisa pontuda na interpretação, e começa a se coçar. Eu fico pensando, por que alguém pega um caco de telha para se coçar? Porque talvez não tenha unha mais. À medida que ele se coça com as suas unhas, o apodrecimento das suas mãos começa a fazer as unhas caírem. Ele não tem mais unha para se coçar. Então ele pega um instrumento pontudo e começa a coçar. Ele faz Bildade, Zofar. Depois aparece um quarto amigo, Eliú. Eles vão assistir Jó no deserto. A Bíblia diz que eles ficaram 7 dias mantendo distância de Jó. E eles não falaram palavra nenhuma, porque era grande a dor que Jó sentia. Eu penso, imagino, que Jó, 2 horas da manhã, os seus amigos dormindo num momento de volta de uma fogueira, Jó lá no meio do deserto, da fogueira, daqui a pouco Jó grita: ai! E os seus amigos acordam, o quê? É Jó se coçando e sentindo uma dor intensa. Daqui a pouco eles voltam a dormir. O dia amanhece, eles se levantam e Jó está rolando de dor em cima das brasas. E diz a Bíblia que eles ficaram 7 dias sem falar palavra nenhuma. Quando eu olho isso, eu fico perguntando: por que Deus permite essas coisas? Quando você continua a leitura de Jó, você vê em um episódio que Jó, ele descalço, ele fica cambaleando entre os pés. Um grupo de crianças que está perto começa a zombar dele: você está bêbado, você não consegue parar em pé. E Jó tenta explicar para as crianças que ele não tem a sola do pé, e para dividir a dor entre um pé e outro, ele fica trocando o toque no chão dos pés para se manter em pé. Quando você lê mais um pouco do texto bíblico, você vai ver que Jó pede favor para as suas funcionárias, e as suas funcionárias o desrespeitam. Por favor, um copo d'água, traga uma marmita para mim. Por favor, traga uma nova coberta, que essa está cheia de sangue. E ela: ah, seu sujo. Agora ele começa a ser menosprezado pelos seus próprios funcionários, pelas suas servas. Perdeu o respeito até daqueles a quem ele tinha autoridade. Jó no meio das cinzas, ainda tentando manter a sobrevivência de cada dia, começa a discussão com os seus amigos. Ele faz Bildade, Zofar, Eliú. Começa até o capítulo 37 discutir e debater sabedoria com Jó, de longe um falando com o outro. E em um determinado momento, uma fagulha de esperança toca no coração de Jó, e ele vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará ao meu favor. Ele ainda sustenta a sua fé, ele ainda sustenta a sua estrutura, ele ainda consegue administrar a fé salvadora, aquela que Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, versículo 9 vai dizer: batalhardes pela fé que uma vez te foi dada. Jó ainda sustenta a fé no coração, mas é difícil a gente manter a lealdade, é difícil a gente manter
a afinação. Há um momento da vida que Jó vai olhar para uma árvore e ele vai dizer: há esperança para a árvore, mesmo cortada, porque aos cheiros das águas se renovará. Jó está olhando a natureza, arrebentado fisicamente, e ele está olhando que uma árvore foi cortada, e mesmo cortada, pequenos brotos emanam de dentro da árvore, por causa do cheiro das águas de baixo, das águas da umidade da terra. Essa árvore começa a se refazer de novo. Mas ele, se comparando com a árvore, ele diz: a árvore tem esperança, eu não. O tempo passa. Agora Jó está passando por um momento de dor tamanho. E depois do capítulo 37, entrando no 38, o próprio Deus vai descer e começar a conversar com Jó. Jó lhe reclamou algumas coisas. Jó mostrou alguns orgulhos do coração. Jó religiosamente começa a amaldiçoar o seu dia. Maldito o dia que eu nasci. Esse dia não deveria existir no calendário. Maldito o dia que a minha mãe deu parto sobre mim. Maldito o dia em que levaram as notícias para o meu pai de que a minha mãe estava grávida de mim. Ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. Um homem que está quase a ponto de desistir da vida. Eu penso que os céus parou, como diz lá em Efésios capítulo 3, que a multiforme graça de Deus, ou a multiforme sabedoria de Deus, é revelada a principados e potestades por meio da igreja. Sabe o que esse texto quer dizer? Que anjos e demônios olham para a igreja e aprendem coisas sobre Deus. Eu penso que o inferno e o céu para por um momento e começa a olhar para Jó. Como ele vai se comportar? Ele não vai aguentar. Ele vai aguentar. Ele não vai suportar. Ele vai suportar. Como é que vai ser? Como pode? Que dor. Como é doer assim? Que coisa terrível. Talvez os anjos conversam entre eles. E Deus, aonde Ele está? Sentado em seu trono, como soberano, administrando essa situação. Quando entramos no capítulo 42, que eu li aqui, Jó, no meio da dor, no capítulo 42, do 1 ao 6, Jó ainda está doente. Ele ainda está apodrecido. Ele ainda está empobrecido. Ele ainda está destruído. Mas, porém, todavia, o coração dele está sendo construído por dentro. Jó agora está realinhando os valores da vida. Jó agora está dilatando a sua visão espiritual. Jó agora, depois do capítulo 38 e 39, ele começa a ver Deus falar com ele. Jó nunca ouviu Deus falar com ele. Agora no capítulo 38 e 39, Deus está falando com ele, ainda que seja a presença de um Deus, talvez manifestando um certo tipo de ira pelo comportamento de Jó, mas ele está ouvindo a voz de Deus, ele está vendo Deus ali se manifestar com ele, ou seja, ele está doendo, mas ele está crescendo, dilatando, e ele ainda não está percebendo isso. Isso é uma coisa que você deve aplicar para a sua vida. As dores da vida, que parece que fazem você perder muitas coisas, está te construindo por dentro, e você nem sabe ainda. Quando entramos no capítulo 42, verso 1, a ficha, alguns que nem sabem o que é ficha, tá bom, vamos mudar, Wi-Fi, vai cair na mente de Jó, e ele vai entender que Deus é soberano, ele vai entender que Deus tem o domínio, e ele vai declarar: agora eu sei que tudo podes. E ele ainda está destruído, o seu corpo está apodrecido, ele ainda sente a dor, está com o caco de telha, mas ele está declarando agora aquilo que está dentro dele: eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Jó está dizendo: eu estou machucado, mas os teus planos estão em andamento. Está custando a minha dor, mas o que o Senhor deseja está em andamento. Jó entende que a dor que está nele é o
andamento da estrada dos propósitos de Deus para a vida dele, aleluia. E agora, ele vai declarar algo no versículo 3. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Ou seja, Jó, no capítulo 38, versículo 2, ele vai tentar encobrir o conselho de Deus. Deus vai falar com Jó, e Jó vai falar: não é assim não, Deus. Não, Deus. Ele tenta ofuscar o que Deus está falando. Por isso que ele replica isso no versículo 3. Quem é aquele? Ou seja, ele mesmo. Quem sou eu? Como disseste que sem conhecimento encobre o teu conselho? Ou o conselho? E aí ele vai falar na parte B do versículo 3. Na verdade, eu falei do que não entendia. Na verdade, era coisa maravilhosa de mim, para mim. Demais. É coisa que eu não conhecia. Eu fiquei tagarelando. Quando a gente está passando por um momento de dor, o tanto de porcaria que sai da sua boca ou que passa pela sua mente, só Deus para ter misericórdia. Ou é só comigo que acontece isso? Quando acontece uma catástrofe na sua vida ou na minha, gente, é cada pensamento que vem na mente que só o sangue de Jesus. Jó agora começa a reverberar esses maus pensamentos dentro dele. E ele vai falar para Deus isso. Versículo 4 ele vai dizer: escuta-me, pois havia dito, e eu falarei. Tu me perguntarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Ou seja, o versículo 4 é uma replicação do 40 verso 7. No 47, Deus está dizendo: eu vou sentar com você, Jó. Eu vou te perguntar e você vai me ensinar. É isso que Deus está dizendo. Já que você é o bambambam da sabedoria, Jó, então eu que sou Deus, vou sentar e você, Jó, vai me ensinar numa escola bíblica. Ou num culto de ensino. Ou num discipulado. Me discipula, Jó. É isso que Deus está dizendo para Jó. E aí Jó vai replicar que ele realmente teve essa intenção de ensinar Deus sobre como cuidar dele mesmo. E aí o texto vai dizer: eu te perguntarei e tu me ensinarás. Aí versículo 5, Jó finaliza os seus pecados. E ele vai dizer no verso 5: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. No capítulo 1, eu era um religioso. No capítulo 1, eu cuidava bem da minha esposa e dos meus filhos. No capítulo 1, eu era um ótimo gestor de empresa. No capítulo 1, eu era um ótimo conselheiro para os jovens. No capítulo 1, eu era um ótimo justiceiro nos fóruns da cidade, que se localizava na entrada ou na saída da cidade. No capítulo 1, eu tinha domínio de argumentação por causa da minha formação e da minha história de vida e da bagagem daquilo que eu vivi. Eu só te conhecia de ouvir, de catecismo, de escola bíblica, de leitura, só o grafo. Agora não. Por essa dor que eu passei, agora os meus olhos estão te vendo. A dor, ela tem por objetivo abrir a tua visão espiritual e fazer você enxergar o mundo melhor de como ele é. 4 coisas que eu notei aqui sobre o que a aprovação promove. O que uma aprovação promove? Primeiro, aumento da fé. Tiago capítulo 1, versículo 2: tende-vos por alegria as várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Quando você é provado, a sua fé dilata. E eu já falei, vou repetir: se você tem uma fé de 1 metro de altura, Deus manda uma luta de 1,20 m. Se você tem uma fé de 1,20 m, Deus manda uma luta de 1,5 m. Porque o propósito de Deus é dilatar essa fé, é esticar essa fé, é trazer crescimento para essa fé. Pare e olhe para a sua vida. Hoje você tem mais fé do que no passado. Hoje você é mais maduro do que há muitos anos atrás. Hoje você é melhor do que lá atrás, porque você amadureceu e as dores da vida te ensinou. Então o primeiro papel da provação é aumentar a sua fé. O segundo papel da provação
é te aperfeiçoar. Tiago 1,4 vai dizer assim: ora, a perseverança deve ter ação completa. Para quê? Para que sejais íntegros e em nada deficientes. O versículo 4 do capítulo 1 do livro de Tiago vai dizer que a provação corrige deficiências. A provação faz de você uma pessoa melhor. A provação corrige defeitos no seu caráter, defeitos na sua personalidade, defeitos em quem você é. Deus está dizendo, usando a boca de Tiago, que quando nós perseveramos até o final dentro da luta, as minhas deficiências são corrigidas e eu saio da luta mais perfeito. Eu saio da dor mais forte. Eu saio da luta com os padrões de valores organizados. A luta me aperfeiçoa. Qual é o que a aprovação da fé promove? Primeiro, aumento da tua fé. Segundo, aperfeiçoamento do teu caráter. Terceiro, Hebreus 10:36, tendes necessidade de perseverança, para que depois de haver feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então o texto de Hebreus diz que eu preciso ter perseverança. Só que Tiago 1:3 vai dizer que a aprovação produz perseverança. Perseverança é insistência na direção certa. É você manter obediência naquilo que é correto da vida. E essa obediência faz você fazer a vontade de Deus. E fazendo a vontade de Deus, você alcança a promessa. Então, terceira resposta: o que a aprovação promove? A aprovação, ela promove uma aproximação com a promessa que Deus tem para a sua vida. Vou falar uma coisa que talvez você não vai gostar, mas que é uma verdade. Quanto mais você sofre, mais perto da promessa você está. Quanto mais você passa por caminhos de sofrimento, mais o que Deus tem para você vai se encurtando, vai se encurtando, vai se encurtando. O objetivo de Deus com a dor não é que Ele quer ou que Ele deseja, mas é que Ele usa como ferramenta, aproveitando o acontecimento, para afinar a minha vida e construir em mim a pessoa que Ele deseja que eu seja. Então o que eu quero dizer para você hoje à noite, que essa bucha que você está vivendo está te empurrando para perto das promessas que Deus tem para a tua vida. Você podia olhar para a pessoa que está ao teu lado e dizer isso para ela. Diga assim: irmão, essa luta que você está vivendo está te levando mais perto do que Deus tem preparado para a sua vida. Quarta resposta: o que a aprovação promove? Tiago 1:12. Bem-aventurado, ou seja, a felicidade do céu está no coração do homem que suporta a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, porque dentro da aprovação ele está sendo avaliado, ele está sendo testado, ele está sendo ali avaliado pelos céus. Depois que ele é aprovado dentro da aprovação, ele recebe a coroa da vida. Quarta resposta: o que a aprovação promove? A aprovação promove uma preparação para você receber a coroa. A coroa já está preparada, mas talvez eu e você não estejamos. A coroa já está preparada, mas talvez você não está preparado. Eu não estou preparado. Então Deus me prepara para a coroa que já está preparada. O que é coroa? É um instrumento de reinado. Coroa é a capacidade de dominar a vida. Coroa é a maturidade de não deixar as pessoas decidir por você, mas você aprender a decidir por você.
Coroa é um instrumento de reinado. Coroa da vida, a capacidade de dominar a vida, capacidade de decidir pela vida, capacidade de decidir por si só, tendo consequências ruins ou boas, mas é você que decide. Isso é coroa da vida. E o texto vai dizer que bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque na aprovação ele é testado, e quando ele é aprovado, ele recebe habilidade para lidar com a vida. Então, o que a aprovação promove? 4 coisas: aumento da fé, aperfeiçoamento do seu caráter, aproximação da promessa e preparação para você receber a coroa que está preparada para você. Jó está aumentando a sua fé. Jó está se aperfeiçoando. Jó está se aproximando da promessa. Jó está sendo preparado para receber a habilidade da vida. Jó está crescendo no momento mais difícil da vida. Talvez você entrou aqui hoje à noite e você está passando os piores dias da sua vida, e você está a ponto de se desesperar, e Deus está dizendo: eu estou te preparando para te levar para um nível que você ainda não conhece. Eu estou te preparando para fazer você subir com asas como águia. Eu já repeti, vou falar aqui de novo. Sabe o que a águia faz em período de tempestade? A águia sai do ninho e ela voa de encontro à tempestade. A águia é uma das aves mais habilidosas para voar, e ela abre as asas e vai em direção à tempestade. Quando ela chega no eixo central da tempestade, ela abre a asa e ela permite a tempestade bater no peito dela. Quando a tempestade bate no peito dela, ela é impulsionada para lugares mais altos, onde as suas asas não conseguem levá-la. E nos lugares mais altos, ela respira ares mais puros, e ela faz a desintoxicação de tudo de ruim que está dentro dela. Assim é você. Você vai para cima dessa tempestade, vai para cima dessa provação, você vai para cima dessa luta, vai de encontro, não corre não, não foge não, vai para cima. E quando ela chegar no eixo, deixa ela esmagar você, deixa ela bater em você, e depois que ela bater, você vai ser impulsionado, empurrado para cima, e você vai ter novas revelações de Deus, vai desintoxicar pensamentos negativos de terrenos que tentam chatear você, e você terá a mentalidade mais celestial do que aquilo que você tem agora. Jó está voando mais alto. Jó agora está reconhecendo isso na dor. E o verso 6 ele vai dizer: por isto me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó põe a boca no pó, depois ele vira e põe a boca na cinza, depois ele põe a boca no pó, depois ele põe a boca na cinza, dizendo: Deus, me perdoa, eu não queria te xingar, eu não queria reclamar, eu não queria murmurar, eu não queria falar mal de ninguém, é que irritou, isso me abateu, me decepcionou, a tal ponto que eu ia fazer uma loucura. Deus, me perdoa. Ele está intensamente buscando o arrependimento, porque ele está entendendo que esse sofrimento está levando ele para níveis mais altos. Jó reconheceu isso, não foi depois que ele prosperou não, foi ainda no momento de dor. Deus vai te consertar no momento de dor. Não é depois que você prosperar, falar: agora eu aprendi. Não, vai ter que prosperar na alma antes de prosperar fisicamente. Vai ter que aprender lições na dor. Quando as lições forem atingidas, ou ensinadas, ou pedagogizadas no meio da dor, aí sim, Deus pode fechar os poros da sua dermatologia. Ele pode fazer descobrir uma nova pomada, passar pelo teu corpo, começar a fazer a doença recuar, tampar a boca do inferno e começar o tempo de exaltação dele na sua vida. Depois que Jó se humilha, no versículo 6, Deus agora vai tratar com os amigos de Jó. Ele faz Bildade, Zofar e Eliú. Deus aparece para eles e fala: vocês 4 vão pedir oração para Jó.
Se Jó orar por vocês, eu perdoo vocês. Se Jó não orar por vocês, eu mato vocês. E os amigos de Jó correm até ele. Jó, ore por nós. Jó agora se tornou sacerdote. Jó agora tem o poder da intercessão nas mãos. Só a oração de Jó rasga o céu. A oração de Zofar, Bildade, a oração de Elifaz e a oração de Eliú não passam no teto. Só a oração de Jó, o céu tem direito de responder, porque ele está entendendo o que ele está passando pelo sofrimento. E Deus impulsiona os amigos de Jó, amigos da onça, vai atrás de Jó e peça desculpa para Jó, se humilhe para Jó e peça oração para Jó. Se Jó perdoar vocês, eu perdoo. Se Jó não perdoar vocês, eu mato vocês. E do 7 ao 9, você vai ver os amigos de Jó indo atrás dele. Versículo 10. Jó agora tem compaixão no coração. Jó agora foi tratado por Deus. Jó agora sabe perdoar. Jó não tem mais trauma dentro de si. Jó limpou o seu coração. Jó passou por um dos maiores coaches de toda a história, que destravou a vida dele, o próprio Deus. E ele agora vai começar a orar. Senhor, abençoa Zofar, abençoa Bildade, abençoa Elifaz, abençoa Eliú. Pai, eu perdoo eles, eu libero eles, eu abençoo eles. Versículo 10 que nós lemos. E Deus mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Jó, Senhor, abençoa ele. E Deus, não, vou abençoar você. Pai, perdoa ele. Vou perdoar ele, mas vou perdoar você também, Jó. Pai, prospera a vida dele. Eu vou prosperar a vida dele, Jó, mas eu vou prosperar a sua também. Senhor, muda a sorte de Zofar, muda a sorte de Elifaz, muda a sorte de Eliú, muda a sorte de Bildade. E Deus fala, eu vou mudar a sorte deles, mas mais do que isso, eu vou mudar a sua sorte também, Jó. E Deus começou a mudar a sorte de Jó. Versículo 11 e 12. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs. A família de Jó, que havia sumido, começa a se aproximar de Jó. E aí, Jó, faz uns 2 anos que a gente não se vê, né? Então, alguns historiadores dizem que essa luta de Jó durou 1 ano. Depois de 1 ano ou 2 anos, seus amigos vieram, seus irmãos. Jó, tudo bem? Vamos fazer almoço na sua casa? E Jó, meu Deus, mas eu não tenho frango, eu estou sem mistura, eu estou duro, eu quebrei. Não se preocupa, Jó, a gente leva carne, a gente leva o carvão, a gente leva, até a churrasqueira a gente leva. Jó, fique tranquilo, a gente só quer estar com você. E eles se reúnem com Jó. As úlceras de Jó começam a recuar. Eu acho que Jó começou agora a passar uma pomada, um tipo de alguma coisa que ajudou. Alguns lugares de Jó começam a cicatrizar. Jó começa com umas pequenas manifestações de alegria com sua família. E no meio daquela reunião, as pessoas tiram pulseiras de ouro. Fala, tá aqui, Jó. Jó, eu queria ofertar na sua vida. Espera aí que eu vou fazer um cheque para você, Jó. Tá aqui 10 mil reais. Jó, eu tenho 2 camelos, vou dar para você. Jó, eu tenho uns bois aí que eu trouxe, eu vou dar para você. E Jó começou a captar todas as bênçãos e ofertas que as pessoas estavam dando para ele. Jó agora, com sua visão de gestor, que ele não perdeu, ele começa a pegar os bois, os camelos, as ovelhas. Ele começa a pegar as pulseiras, começa a trocar por dinheiro. Vamos fazer rolo, vamos trocar aqui. Eu tenho uma vaca, vamos trocar por 2 boi. Eu tenho uma fêmea, vamos trocar por um macho. E ele começa a negociar, daqui a pouco ele começa a prosperar. Prosperar, 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 prosperar. E o teto que ele tinha no capítulo 1, ele rompe no capítulo 42, tendo o dobro de tudo que antes ele possuía. Por que Deus deu o dobro? Porque agora a sua estrutura psicológica está preparada para avançar, está preparada para romper o teto de limite financeiro que ele tinha. Ele subiu a níveis mais altos. E Jó agora está recebendo o dobro de tudo quanto antes possuía, diz o final do versículo 10. A sua esposa volta com ele. Pastor, a mesma esposa voltou com ele. Se perdoaram entre si. Voltaram a dormir na mesma cama junto. Coabitaram. O tempo foi passando.
Jó levantou os negócios de novo. E a mulher fica grávida uma vez, grávida 2 vezes, grávida 3 vezes, grávida 4 vezes, parece lebre, grávida 5 vezes, grávida 6 vezes, 7 vezes, 7 meninos, daqui a pouco vem mais 3 meninas, rompe, e Jó agora tem mais 10 filhos. Pastor, por que Deus não deu 20 filhos para Jó? Deus deu 20 filhos para Jó, é que 10 estava guardado no céu, e 10 agora estava com ele na terra. E no 8º gestação, depois que nasce a criança, a parteira chega para Jó e diz: Jó, nasceu, e aí? Jó, depois de 7 meninos, agora veio uma menina. Eu penso que Jó pegou essa menina, levantou para o céu e falou: o nome dela vai ser Gemima. A palavra Gemima significa pomba da paz. Ou seja, quando Jó levanta sua filha, essa menina é o símbolo da paz que eu vou viver a partir de hoje. Eu vou viver em paz. E dá a criança para a mãe, volta a mamar. Passa os dias, a mulher engravida de novo, 9ª gravidez. 9 meses depois, as parteiras vão na casa de Jó, entra no quarto, Jó fica na sala esperando. Daqui a pouco, aquela choradeira de criança. Jó, parabéns, e aí? Outra menina. Pega aqui, Jó. A menina ensanguentada, Jó levanta para cima. Essa vai se chamar Késia. A palavra Késia significa perfume. Eu vou exalar um bom cheiro agora. Em vez de exalar mágoa, em vez de exalar rancor, em vez de exalar ódio, em vez de exalar recalque, não. Eu vou exalar graça, eu vou exalar vida, eu vou exalar elogios, eu vou exalar sorriso, eu vou exalar prazer. Quem chegar perto de mim vai sentir o meu bom perfume. Quem chegar perto de mim vai ser abençoado com aquilo que sair de mim. É a Késia, é a menina que vai exalar o meu perfume. E ele se alegra, devolve para a mãe. Ensanguentada, a menina vai mamar e Jó volta a ter a sua vida. Agora ele tem paz e agora ele tem perfume. E não é que a mulher ficou grávida de novo. Não tinha televisão, irmãos. 9 meses depois, a parteira aparece, se tranca com a esposa de Jó no quarto e Jó na sala. Ai meu Deus, é o 14º. E agora, será que minha mulher vai aguentar? Já é o 20º filho já saindo dessa mulher. Eita, mulher. E agora a criança nasce. A choradeira. Senhor Jó, vem aqui. O que? Jó, parabéns. É uma outra menina. Jó. E filha, mulher quebranta a gente, né? Pega a menina ensanguentada, levanta para o alto. Essa vai se chamar Keren Apuk. A palavra Keren Apuk significa brilho. Ou seja, Jó está dizendo: eu vou brilhar de novo. Tentaram apagar sua luz, tentaram apagar sua história, tentaram acabar com a sua raça, com o que Deus tem com você. Mas o Senhor está dizendo: você vai voltar a brilhar de novo. Teve lutas da vida que a gente passou, que a gente achou que nunca mais ia sair delas. Teve dívidas financeiras que eu entrei, que eu achei que nunca mais ia pagar. Teve momentos de enrascada que eu entrei na vida e falei: meu Deus, nunca mais vou sair disso. E Deus está dizendo, através dessa menina Keren Apuk, você vai voltar a brilhar de novo. Aleluia. E Jó agora faz vasectomia. Chega, irmãos. Basta. E diz a Bíblia que Jó ainda viveu 140 anos e viu o filho dos seus filhos até 4ª geração. Filho, neto, bisneto, trineto. Alguns dizem que Jó passou por luta quando tinha 60, 70 anos de idade. Talvez no final da vida, já com 200 anos
210 anos. Jó com a sua bengala. E uma criança do tamanho do Miguel correndo até ele. Ô, vó! Não pula, não vou não, que eu vou dar um quebrado. E ele termina bem os seus dias. Você vai terminar bem os seus dias. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e profetize isso para ela. Você vai terminar bem os seus dias. Não importa o que você está passando, você vai terminar bem os seus dias. 3 coisas que aconteceu com Jó. O que Deus restaurou na vida de Jó? Deus restaurou a família, Deus restaurou a riqueza, Deus restaurou a vitalidade. Família, riqueza e vitalidade. Deus vai restaurar a tua família, Deus vai restaurar a tua riqueza, os teus negócios, e Deus vai restaurar a sua vitalidade para você desfrutar da família e desfrutar da riqueza. E o nome do Senhor será glorificado para todo sempre. Pode aplaudir o Senhor. Oh Deus, se coloque em pé, vamos lá.